Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa terça-feira. Tá meio barro, meio tijolo, tá meio anuviado. O tempo, então as nuvens, né, Flávio? Passando pra lá, pra cá. A gente tem muita coisa pra falar, porque é uma semana de decisão para o Fogão, para o Flusão, para o Mengão e, por que não, para o Vascão, porque vai ter uma reunião hoje lá no board do Vasco, que parece que o bicho vai pegar. Será que Barbieri continua? Será que Barbieri sai? Será que Josh Wonder, da 777 Partners, vai aparecer? Duvideodó. E a gente daqui a pouquinho vai trazer para vocês uma matéria especial com o Xamã e MC Maneirinho. Um é tricolor, outro é Flamengo, malvadão, adoram os donos da bola, vão assistir não, já estão em casa assistindo. Alô Xamã, alô Maneirinho, sou do trap também. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês uma matéria muito legal, que a gente vai mostrar pra você, muito legal. Eu já assisti, óbvio, ficou muito maneiro. Mas a gente vai começar com a nossa enquete. A gente tem convidado especial, Crazy Mota. E a gente vai falar da treta, né, Clebão? Tá tendo fofoca lá na Gávea, hein? Negócio de Davi Luiz, de Gabigol. Fofoca. Ai. Bom, bota a enquete na tela aí pra mim, Joãozinho. Vocês gostam de espezinhar, né? Esse é o pior momento do Flamengo em 2023, sim ou não? Au, bigode de Nescau. Boa tarde, jovem. Tudo bem, GV? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente, nosso convidado. Eu acho que sim, esse é o pior momento do Flamengo em 2023. Sabe por quê, GV? Porque quando aconteceram as tragédias no início do ano, a gente ainda não tinha visto o Flamengo do jeito que tá hoje. Então hoje, além de estar vivendo um mau momento dentro de campo e fora dele, tem tudo que já aconteceu pra trás para influenciar ainda mais na opinião do torcedor. Então, sim, é o pior momento do Flamengo de 2023. Me arrisco a dizer, é o pior momento do Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. Ou da chegada dele também. Bom, nosso convidado já é de casa, mas a produção também preparou, tal qual o Xamã e Maneirinho, um especial, o nosso arquivo confidencial. Olha, a fera é Ding Dong! Com passagens pelas categorias de base dos times capixabas, ainda aos 16 anos, Ramon chegou a Porto Alegre para atuar pelo Gigante Internacional. As boas atuações o fizeram subir para os profissionais, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2008 e a Copa Sul-Americana do mesmo ano. No ano seguinte, sem espaço no Colorado, foi emprestado ao Vasco e logo no começo da trajetória conquistou o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca, além de jogador revelação. Caiu rápido nas graças do torcedor, que carinhosamente o apelidou de Guerreiro da Colina, graças à velocidade e disposição dentro de campo. Ramon foi peça fundamental na campanha que levou o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro em 2009, além da conquista da Copa do Brasil de 2011, o último título de expressão do Cruz Maltino. Nesse mesmo ano, Ramon pegou uma ponte aérea para São Paulo, onde conquistaria o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2012 pelo Corinthians. De volta ao Rio de Janeiro, mas dessa vez para vestir rubro-negro, Ramon fez breve passagem no Flamengo e marcou um gol. Num voo internacional, seguiu viagem para o Besiktas, da Turquia, onde encantou os torcedores e novamente ganhou um apelido, dessa vez Crazy Mota. No dia 24 de dezembro de 2020, o atleta anunciou a aposentadoria dos gramados de forma precoce, aos 32 anos. E hoje está fazendo uma tabelinha com Flávio Amêndola e GV aqui nos Donos da Bola. Sensacional! A única mentira disso tudo é tabelar com o Flávio Amêndola, que aí você dá redonda, volta um cone. Não, duvido. E aí, meu garoto, ele é tudo esquerdo, bem? eu sou direito, GV. Tranquilo, Peraí, lateral tá bem. Você não joga nem no Resende que tá perdendo pra todo mundo. Procura minhas informações aí, por favor. Boa tarde, jovem, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, GV. Mais uma vez, é um prazer estar aqui.
E vendo esse vídeo aí, cara, bate uma saudade. Mas tem uns gols ali que você eu não era tira rápido, pro goleiro. Eu era rápido, né? Era. Rapaz, eu tinha era um chute rápido. forte também. Era meio sorte, né? Mas teve uns gols ali que você deu dinheiro pro goleiro. Parecia eu no gol, pô, a bola passava assim de Essa última agora de direita ali, bateu em 3 e entrou, só comemorando. Dane-se, o gol é meu. Importante entrar, tá Vai certo. fazer gol. Por que lá na Turquia te chamavam de Crazy Mota? Cara, foi porque foi o meu segundo jogo contra um time chamado Bursaspor. Como é que é o negócio? Bursaspor. Que susto! Paga não! Que isso, meu? E aí, cara, esse jeito meu sempre muito aguerrido, agressivo de jogar, eu tava maluco, assim. Era mais um jogo de afirmação, né? Eu tinha acabado de chegar. E aí, um locutor da rádio, narrando o jogo, disse que eu era maluco. Que brasileiro, ele não tinha visto brasileiro assim. Brasileiro geralmente era o mais técnico, né? Era o Aquela Alex, coisa. todo tinha um Alex, sóbrio aquele lá, craque, passeava, né? Veio um maluco caindo, todo estrambelhado. Ele me chamou de Deli Mota, Mota Deli. Deli é maluco em turco, Deli. E aí, porque tá fora Crazy Mota, e ficou. E hoje tem tatuado aqui. Crazy Mota. Por que você não botou o Deli? Aqui, ó. Aí quando alguém perguntasse o que é Deli, você fala que eu sou uma delícia. Sacanagem. Olha aqui, ó. Pronto, agora sim. Tá tudo certo. Tá no momento trap dos donos da bola. Xamã. E, rapaz, o meu filho, o Bernardo, é apaixonado pelos dois. Escuta o dia inteiro. Xamã e o MC Maneirinho. Uma matéria super especial. Fla-Flu já começou, mas na música. Vamos ver. Clássico na Copa do Brasil, eu pensei em fazer algo diferente. Música e futebol, tudo no mesmo ambiente. Eu tô rimando, mas essa não é minha praia, por isso eu vou no sapatinho. Pra defender o rubro-negro, invadir uma casa do Maneirinho. Aê! Mas na Copa do Brasil, tu já sabe que é a nossa conquista. Você como MC, meu mano, é um ótimo jornalista. Bom, cara, primeiro falar de futebol. O momento atual do Mengão. Sampaoli chegou. O bagulho tá meio esquisito. Teve resultado bom, teve resultado ruim. O que você tá achando dessa chegada do novo treinador? Eu acho que ele tem que esperar, né? Falar que tá bom, vamos tá mentindo. Podia tá melhor, mas a gente tem que esperar, tem que confiar no Sampaoli, que ele possa fazer um bom trabalho aí que o Mengão tá precisando esse ano, que tá osso pra nós, mano. Tá osso. E como é que é a tua relação com os jogadores? Tem alguns que são teus amigos? Tive a oportunidade de, porra, virar amigo do ídolo master nosso, que trouxe 2 pra nós aí. O Gabigol, pô, às vezes chama nós pra fazer um som lá na casa dele. E o cara é fã também, tá ligado? Não consigo parar, quero me ver parir, mas eu não vou vacilar. Bom, cara, eu queria aproveitar também pra falar um pouco sobre a música. A gente sabe que tem Fla-Flu, que tem a questão do clássico, mas você e o Xamã fizeram a Icalica há pouco tempo agora, juntos nessa parceria, a música tá bombando. O cara é fechamento, né, mano? O Xamã também é um dos caras também que eu sou fã. A gente, quando gravou o Icalica, eles tinham acabado de ganhar o Carioca, então eu tive que aturar o Xamã aqui. Flusão. Eu tô muito confiante, cara. Tenho certeza que o Flamengo vai ganhar. Tenho certeza absoluta que o Flamengo vai atropelar o Fluminense. É jogo grande. E é a hora a gente dar o pontapé aí. Então, São Paulo, pelo amor de Deus, irmão, bate essa cabeça pra funcionar aí, que o bagulho tá, pô, ficando esquisito. Mas eu confio, tenho certeza que o nosso Mengão vai dar a volta por cima aí, ó. Tu tá ligado, mano, eu canto e represento o meu time de coração, tu sabe que é o Flamengo. Tu tá ligado, Maneirinho, mudar de flow, Libertadores ídolo, meu mano, Gabigol. Mas chega quarta-feira, mano, preste atenção, Jaqueiro pro Maraca, tá pertinho da nação. 81, mano, eu canto e não intimido, o meu ídolo, brabo. Meu mano Zico. Bagulho é doido, mano. Quem viu mentiu, mas esse ano o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Aê! Tu é parceiro do Gabi. Tu já viu ele rimando. Quem rima melhor, eu ou o Gabi? Fala aí. Eu vou ficar com o Gabigol mesmo. Pô, me quebrou. Eu vou ficar com o monstro. Valeu, então. Edição, sobe aquela batida de novo, vai. E já que o Maneirinho representou a nação, pra falar do Flu, vim na casa do Malvadão. Afinal, o duelo é no Maracanã. E de tricolor, temos aqui o Xamã. Por isso que eu tô passando sempre a mil. Tropa da máquina tricolor na Copa do Brasil. Vambora pra cima. Bom, Xamã, primeiro, obrigado por receber a gente. Uma honra. A gente sabe que você é um dos torcedores ilustres do Fluminense. E pra falar um pouco de Fla-Flu, Copa do Brasil, acho que é o campeonato que talvez traga mais emoções, porque é mata-mata. Como é que fica o coração pro torcedor nessa hora? Um clássico, Fla-Flu. Ah, muito. Eu, minha relação com o Fluminense, ela vem, desde bem novo.
né? Na casa da minha avó, todo mundo era fluminense, meus tios, minha mãe. E agora, pra pegar o Flamengo na Copa do Brasil, sabendo que é mata-mata, como é que tá? Vou passar por cima deles, do mesmo jeito. Confiante. Ganhar Fla-Flu é normal. O dinizismo é a forma que você gosta de ver o futebol? Eu acho que agrada muito de ver, porque é bonito de ver. Tava difícil de ver toque de bola assim no futebol brasileiro. Nesses últimos tempos, assim, que eu tenho acompanhado o futebol 100%, é o melhor time do Fluminense, mano. Everybody dance, a tropa do Fluminense, máquina tricolor, pátria amada, mãe gentil. Quem não é gentil é o Cano, o melhor atacante do Brasil. Tô fechado com o dinizismo do Diniz, porque quando tocar a bola fica mais feliz. Futebol bonito, por isso que é o quesito. Eu faço isso, sou o seu malvado favorito. Copa do Brasil, Paulo Henrique Ganso. Por isso que toca a bola e o time avança. Cara é sinistro, goleador. Por isso que eu meto minha amarradinho, improvisador, maneirinho, vai ficar pra baixo. Solta a batida no freestyle, no boom bap que eu encaixo. Fluminense, sempre soberano, mais um gol do Cano. Sensacional! Pô, muito obrigado, quero muito agradecer a Natália, quero muito agradecer ao Xamã, o Maneirinho, que são ídolos nacionais, né? Aliás, mundiais, porque tem muito brasileiro que mora fora que se amarra, como o priminho lá do B, do meu filho, mora nos Estados Unidos, escuta de lá, eles ficam trocando ideia. O B é apaixonado, super fã, assim como todos nós. Yo! A gente também é do trap do hip hop. Flávio Amêndola, não me leve a mal, mas o seu bigode é de Nescau. É, moleque. Ficou muito maneiro. Vamos ver quem leva nessa quinta-feira. Tu conhece os caras, ô Ramonzinho? O Maneirinho não, o Xamã, eu tive a oportunidade de jogar um futebol com ele, uma pelada. O meio foi eu e ele. Mas joga uma bola ele? Joga uma bola, sabe jogar. Não, com o braço que ele tem, se o cara trombar nele, cai fora do campo. Não, eu achei sabe que era jogar, o Thor. sabe jogar. Quando eu olhei, sabe o Thor quando pega o machadão assim? Aquele bração assim? Isso aí eu não vi, não. O Maneirinho eu já vi algumas vezes por Nikit. Ele dá uns rolê lá em Itacoatiara, então às vezes eu tô por ali dando minha corridinha pra perder a pança. Já vi ele por ali. Rapaziada, se amarra neles lá. Muito obrigado, muito legal a matéria do nosso Thiago Carvalho. Que ainda bem que é repórter, né? Que se fosse rimar, tava passando fome na hora dessa. Graças a Deus. Ia estar lá na Tijuca, lá passando fome, pedindo esmola lá. Bom, Marinho. Ih, rapaz, vocês querem a fofoca, né? Vocês gostam da fofoca. O João tá lá. Vamos falar de Marinho. Flávio Amêndola. Problemas com viagens, machucado. São Paulo queria levar a galera machucada. Marinho falou que machucado não vai. Mas tem chefe, tem hierarquia. A ordem é pra ser cumprida. Tem a galera que não gosta, né, de escutar a ordem, não gosta de cumprir o que é mandado pelo chefe, e aí dá problema. Marinho. GV, é complicado, né? O momento que o Flamengo vive é um momento muito ruim, que vai muito além dos problemas técnicos, individuais, coletivos, táticos, ou seja, vai além de dentro do campo. O Flamengo hoje se tornou um clube que é muito fácil você ter uma influência negativa. E isso a gente consegue ver dentro de campo. É bom a gente lembrar que esse não é o primeiro caso de indisciplina no elenco do Flamengo nesse ano. A gente teve o Vidal no Campeonato Estadual, não sei se você lembra, que até foi chamado a atenção pela direção do Flamengo. Depois ele faz uma live falando do Colo-Colo, se eu não estou enganado. Isso. E agora você tem essa situação fora do Marinho. Fora os bicos na garrafa de água, né? Exatamente. Fora jogadores insatisfeitos, algo absolutamente natural. Mas, GV, eu acho que essa situação do Marinho, ela expõe como o Flamengo hoje se tornou um clube sem comando. O Flamengo tem 3 gerentes, um da base e 2 no profissional. Mas o que eles fazem exatamente? Eles não deveriam ser o elo com a diretoria, entre os jogadores e diretoria? Perfeito. Eu queria entender melhor como funciona isso, porque do jeito que tá, parece que ninguém comanda e ninguém respeita. Aí, além disso, tem a situação envolvendo Davi Luiz e Gabigol, que a gente também vai falar muito aqui ainda. Então, são alguns fatores que, todos eles, no meu ponto de vista, são desencadeados por atitudes prévias. E a gente começa no final do ano passado. Demissão do Dorival Júnior, 50 dias de férias, escolha por um treinador, e no caso o Vitor Pereira, que não tem o entendimento de futebol como tem esses jogadores de estilo de jogo, são estilos completamente diferentes, e isso acaba gerando um descontentamento que vai muito além de dentro do campo. E eu acho que tudo tem um lado positivo. E o lado positivo disso é ver que realmente
ficou escancarado. O Flamengo hoje é um time que não tem comando. As pessoas acham que podem fazer o que querem e não é assim. Ô, Ramon, você jogou bola também, participou de muitos elencos, muitos clubes, a gente viu tua carreira brilhante ali. A gente sabe que quando a coisa começa a desandar o caldo direto, alguma coisa internamente... O Flamengo é um time que se blinda muito bem, a não ser quando é a escalação, que aí o X9 vaza, que é uma maravilha. Mas isso é desde sempre. Aí a formiguinha do ninho do urubu passa um zap e... Em todos os clubes é a mesma coisa, sempre vaza. Mas era claro... mesmo sem comprovação, que tinha um caô ali. E agora, segundo o Vene Casagrande e Diogo Dantas, jornalistas, existe um racha no Flamengo e 2 grupos, do Gabi e o do Davi Luiz. Isso é péssimo para um time, né? Às vezes, até já tinha algumas rusgas e problemas dentro do elenco. Porém, os títulos, a maneira como o Flamengo jogava, os líderes, os mais velhos, eu digo, ganhando o jogo, ficavam contidos e não externavam, às vezes, os seus problemas. E com a derrota, com o mau volume de jogo do Flamengo, para a equipe que o Flamengo tem, pode ser que isso agora se escancare. Veio o Marinho, como você falou, ordem é para ser cumprida. Então, se o chefe determinou que tem que viajar todo mundo, tem que viajar. É lógico. Pode ter uma proposta do São Paulo, que todos nós sabemos aí, pode querer sair, o clube pode não querer ficar com ele, porque realmente o Marinho não rendeu o que se esperava dele, desde a contratação, não foi o Marinho do Santos, mas acho que tudo tem que ser feito e falado internamente. Eu acho que quando você externa as coisas, você abre diálogo, abre brecha para as pessoas falarem e sempre tem um disse-me-disse. Aí começa a fofoca e aí começa a pesar o clima dentro do vestiário. Começa aquela coisa a ficar ruim, os resultados não são o que a torcida espera. E aí se afunda cada vez mais. Eu quero falar mais desse negócio do Gabigol e do Davi Luiz. E antes de a gente botar o Marte aqui na tela, dá só uma segurada, eu falo isso aqui desde o Carioca. O Flávio estava lá na final trabalhando com a gente. O jeito que o Flamengo volta pro segundo tempo, tomando de 2-0 contra o Fluminense, 2-0 não estava empatado, porque o primeiro jogo foi 2-0 o Flamengo, ainda era pênalti. Todo mundo olhando pro chão, ninguém olhava pra ninguém, pô, vamos lá e tal. Tinha alguma coisa muito... A Glenda Kozlovski, a maior apresentadora da história desse planeta, que já criou de esportiva e o caceta, 4, falou, tem alguma coisa errada. Os caras não se olham, é uma decisão, o Flamengo tá perdendo. Pô, tu vai no teu amigo, tu jogou várias decisões. Vamos lá. Nada. Tipo assim, aí um com a mão na cintura, o outro olhando pra chuteira. Alguma coisa tinha errado ali, o Diogo Dantas e o Vene Casagrande estão trazendo aqui pra gente. Quero trazer para os senhores a seguinte indagação. Bota essa arte maneira essa arte na tela aqui agora. Tem vaga, Flávio Amêndola, no Fogão, no Gigante da Colina ou no Tricolor das Laranjeiras? Marinho teria vaga, porque vai sair. Tá de saída, tá com o passaporte já para sair. Tu acha que cabe em algum dos 3 do Rio? Ou nos 3? Nos 3 para mim. Nos 3? Acho que não para ser titular em todos, mas... Acho que seria Onde ele seria titular? Talvez no Vasco. No lugar do Peck? Porque o Marinho, ele gosta de jogar do lado direito, né? Mas o Peck também teve uma queda de rendimento, algo absolutamente natural para um jogador da idade dele também, que tem agora um volume de jogos bem maior, jogos bem mais complicados. Mas eu acho que ele serviria para os 3, assim, sendo sincero, ter o Marinho no elenco. O Marinho, óbvio que a gente tem a memória do Marinho no Flamengo, que, como bem disse o Ramon, não decolou. Mas também foi difícil, cara, treinador botava ele numa posição, né? E ele não tinha sequência, ainda tem. Até de lateral esquerdo ele jogou. Então, assim, eu acho que se ele tiver sequência, se ele quiser mesmo vestir a camisa de qualquer um desses 3 clubes, eu acho que ele tem total capacidade de fazer isso. Ramon, concorda? Concordo. Além disso, também tem a confiança no indivíduo. Você sabe muito bem, o treinador que te dá confiança, pelo menos você fala assim, olha só, eu vou te pegar aqui, você vai ter sequência. Isso tranquiliza o jogador, faz com que ele sinta a vontade e ele perceba, pô, eu vou ter tempo para mostrar meu futebol, né? Entrar um jogo, eu tenho que jogar muito, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver. Não, isso aí abala muito, às vezes, o psicológico. E vendo essas fotos no painel, eu acho que titular seria no Vasco, pelo momento que o clube do Vasco hoje está, a posição na tabela. No Fluminense, pelo lado direito, o Arias vem fazendo um excelente ano. Ali é difícil para ele. E o Botafogo está aquele time encaixado. Aquele time que todo mundo, na hora de marcar, marca, na hora de atacar, ataca, e um corre pelo outro. Mas, concordo com a Amêndola, ele tem o Marinho no elenco dos 3, seria muito importante para cada um deles. Você que está no nosso chat da Band RJ, você gostaria de ver o Marinho no seu time? Daqui a pouco eu trago a voz de vocês aqui.
Quero mandar um feliz aniversário pro meu parceiro Sandrinho Gritaria, DJ lá de São Gonça. Aniversário dele hoje, tá acompanhando o programa. Meu aniversário, eu tô assistindo o amigo Sandrinho. Beijo, irmão, tamo junto. Alô, São Gonçalo! Saudade daquela época boa, hein? Aquele combozinho na Nove Music. Deixa quieto. Pra onde eu vou, João Liston? Rodilindo. Foi ontem o nosso Charla Podcast, meu parceiro Cantarelli, do Betão. E falou sobre Davi Luiz, da importância de ter o Davi Luiz no elenco e citou um episódio da Copa do Brasil. Bota na tela aí. Aí quando o Davi pergunta pro Vitor Hugo, você é o sétimo, ele fala assim, tá. Mas sabe aquele tá quase... Né? Garoto, né? Sabe o tá que não tá? Aí o Davi fala, não. Quem vai bater o sétimo é o Rodi. Caraca, foi o Davi que falou. Aí o Dorival, os caras tudo lá, ó, quem vai bater o sétimo é o Rodi. Passa tudo na cabeça que não era pra eu bater o sétimo pênalti, não era o Vitor Hugo. E sobrou pra mim, irmão. É o destino, irmão. Você tem um cara desse no grupo, Ramon, que vai lá e fala assim, não, você que vai bater, Ramon. E um cara do tamanho do Davi, né? Você pode questionar, não tá jogando, não tá... Mas é o Davi Luiz. Isso ajuda muito, né? Uma liderança positiva. Sim. Que o Davi, a gente do futebol sabe que o Davi tem essa liderança muito positiva. Sempre teve, foi o que você falou, pode não estar no melhor momento dele. Sim, normal. Mas é o Davi do Chelsea, do PSG, do Arsenal, um jogador gigante. E ele ter feito isso, eles eram muito próximos, né? E Rodinei vinha daquela fase de muito questionamento e estava voando essa época da Copa do Brasil. Então acho que coroou muito o Rodinei também, que eu sou fã, gosto muito dele. Merecidamente bateu o último pênalti e foi campeão com o Agora sim, quem tá de fora talvez nunca entenda isso, ou talvez entenda e não queira. Mas a gente que jogou futebol, ou quem vive o meio de futebol, sabe que o cara, quanto mais títulos ele ganhou na carreira, quanto mais vitorioso ele é, mais voz ele tem para falar e para as pessoas que estão começando escutarem, ou que já, mesmo que não estão começando. O que eu quero te perguntar, Amêndola? Se for comparar a carreira Davi e Gabigol, a do Davi é muito maior. Sim. Até pela carreira na Europa, ou eu tô falando alguma besteira? Não. Então, assim, no mundo ideal, o Gabriel tem que escutar o Davi Luiz, que é muito mais experiente, vitorioso. Mas é porque aí eu acho que tem também o fato do Davi ter chegado depois, o Gabi já fazia parte de um grupo diferente, por exemplo, os líderes do Flamengo 2019-2020, Diego Alves, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e o Gabigol. Ele sempre estava junto desses caras. Quando começa a sair Diego Alves, começa a sair Diego, o Davi chega. O Davi já tem esse perfil. E assim, eu acho que vocês foram muito felizes quando o que o Davi está passando dentro de campo é um ponto. Essa questão da liderança fora do campo, principalmente, já é um outro ponto. E ele sempre demonstrou isso, desde o momento que ele chegou no Flamengo. Nunca deu um problema, né? Nunca. Pelo contrário, ele sempre foi um cara que sempre se mostrou disposto a ajudar os outros companheiros dentro de campo. Isso é uma coisa evidente. Mas ele não está vendo o melhor momento dele, ponto final. Eu acho, GV, sendo muito honesto, que a saída do Diego, principalmente, o Ribas, eu acho que fez o vestiário do Flamengo degringolar. Mas aí que tá. Mesmo o Davi tendo chegado agora, é o Davi Luiz, cara. O cara que jogou no Chelsea, no PSG. Mas aí, por outro lado, tem o Gabigol, que foi ídolo e fez gols em todas as finais, agora o recente do Flamengo. E se tornou ídolo, gigante dentro do clube. Aí eu queria tocar num ponto, eu acho que vocês vão concordar comigo. Já aí entra a vaidade de cada um deles. Cara, acho que tem uma frase que eu acho sensacional. Administrar vaidade e milionários é difícil, cara. É difícil. Verdade. Então, o momento do Flamengo não é tão bom, de acordo com o que a equipe pode produzir e já mostrou. E começa essa questão, começa a sair fofoca do Marinho, fofoca do Gabigol, do Davi. Cara, o clima lá dentro não deve estar muito legal, não. Por exemplo, aqui a gente levou de boa, porque esse programa aqui é mais leve, é da zoeira. Mas quando o Gabigol posta, saudade de você, Arrasca, só você me acha. Ficou legal, brincadeira. Mas se o outro cara que tá ali pra dar bola pra ele pode ter ficado chateado ou não? Com certeza, eu acredito que sim. Essa coisa de externar sentimentos em rede social, às vezes prejudica muito, né? A rede social ajuda, mas também quando você expõe alguma coisa de grupo, isso acaba afetando diretamente no vestiário. Porque se eu sou outro meia e vejo essa postagem e falo, pô, esse recado deve ser pra mim.
Às vezes nem é, mas E se já o fica outro dúvida. meia é mais próximo do Davi, o Davi como líder que é, falou, pô, tá errado, não pode fazer. Aí o que o destino é? O destino, você que é criado em Cachoeira de Itapimirim, o destino é quando você fazia M e saia correndo, aí a tua mãe e teu pai faziam assim... com uma calma, pegava aqui o chinelinho, aí tu correndo pra caramba lá, Crazy Mota. Pimba! Pegava na sua cabeça. O destino é isso. Por quê? No jogo seguinte, sai a bola, o Everton Ribeiro entra, pifa, bota o Gabi na cara do gol e o Gabi chuta com a parte do bumbum do pé e perde o gol. GV, eu posso ir até além dessa postagem? Vá além. Quando o Gabigol vai na zona mista, pede pra falar e diz que quer jogar como 9, quer jogar como centroavante. A partir desse momento, não existe mais a dupla Gabriel e Pedro. Nunca mais a gente viu os dois se procurando dentro de campo. Eu, particularmente, não vi os dois conectados em sintonia, pelo contrário. Bom ponto, Flávio, bom ponto. Pelo contrário, eu acho que eles se tornaram concorrentes. E isso é um grande problema. Porque o Flamengo em 2019 não tinha vaidade, não tinha concorrência entre Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo. Em 2020 a mesma coisa, só que aí com a Arrascaeta sendo um pouco mais protagonista. 21, semelhante, Everton Ribeiro. Só que nesse momento a gente está vendo que isso não é mais algo comum. Eles não se procuram mais dentro do campo. E tem um detalhe que a gente reparou aquele dia, Ramon. O tempo todo um abrindo o braço pro outro, lembra que a gente reparou? O Gabi não dá a bola, aí o Pedro vira de costas... O Pedro não dá, o Gabi. Na nossa época, o Pedro saiu na mão do vestiário por causa disso. E o Gabigol, tava fazendo um trabalho teoricamente sujo, porque um jogador se movimenta, ele abre espaço e consegue... Ele tem essa qualidade de vir de trás com a bola no pé e fazer um 2, conseguir entrar na área. A cobrança, às vezes, dele ter que fazer o gol, pode ter gerado essa fala dele querer ser o 9. Verdade. E aí ele bate junto com o Pedro, que vive num momento sensacional, fazendo tudo quanto é gol. Se eu não me engano... até convocado para a seleção, começa esse embate. E isso aí pode ter também desgastado mais um pouco o clima lá dentro. Bom, tudo na vida é uma questão de perspectiva. Metade do copo, mais para cima, mais para baixo, cheio, vazio. Por que eu estou falando isso? Pro João Lidington, nosso editor-chefe, o Flamengo vive um bom momento porque está invicto a 5 jogos. Bota na tela aí. Ele está aqui, ó. Isso aí não pode embasar o trabalho de São Paulo. 6 jogos. 6 jogos, o Flamengo está invicto. 3 vitórias, 3 empates, 60... Ih, 666, tá amarrado, Satanás. Número do capiroto. Aproveitamento de 60... negócio de música, tem, né? Eu sei. 66,6%. Traz a Bíblia e a água benta aí pra mim, produção. 8 gols pró, 4 sofridos. Aí o Flamengo ganhou do Goiás, ganhou do Bahia fora, mas também pagou, fez de tudo pra perder, mas ganhou. Empatou com o Flusão, ganhou do Corinthians, empatou com a fraca Nublense, ou fraco Nublense, e empatou com o Cruzeiro no Maracanã. Aí eu pergunto para os senhores, é para ficar otimista ou pessimista com esses números todos aí que vocês estão vendo na tela? É difícil falar em pessimismo, sendo que você não perde a 6 jogos, mas se olhar até mesmo os números, são 8 gols em 6 jogos. Um time como o Flamengo... Tanto de atacante bom, é muito bom. Tanto de chance que é criada, né? Exato. Toda hora, os atacantes têm 2, 3 chances cada uma por jogo de fazer o gol. É muito pouco pelo que o Flamengo vinha produzindo. Ok, o trabalho de São Paulo está no começo? Está. Esses 6 jogos invicto ajuda ele a ter uma tranquilidade de querer demonstrar, ter continuação no trabalho, implantar o que ele pensa, ajuda. Mas eu acho que o Flamengo pode ter um volume maior e pode produzir muito mais. Até porque, individualmente, eles têm quase todos os melhores do Brasil no mesmo time, né? É muito talento para 8 gols em 6 jogos. É uma média um pouco superior a 1 gol por jogo. Teoricamente não, na prática, efetivamente, é a maior invencibilidade do Flamengo em 2023. Sim. Mas como esse ano está sendo uma verdadeira M, não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que não. E assim, respondendo a pergunta que falta para convencer, falta ter isso que o Ramon falou. Falta ter volume, falta ter controle, falta ter intensidade, falta organização. Que ele perde, pressiona, que era E não nítido existe do mais. Flamengo, não existe. Hoje o Flamengo não consegue pressionar e não consegue jogar com a linha baixa. Sabe por que ele foi bom vocês terem Espaçado falado isso? em campo, Totalmente. fica espaçado, perde a bola, a defesa está muito Uma longe da bola. morosidade. Foi bom vocês terem tocado nesse assunto. Porque o São Paulo, toda hora ele vai falar, ele bota na conta da parte física do Flamengo. Aliás, o
O preparador físico lá do Flamengo tá no Falou, Botafogo do Rafael. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. E aí o cara respondeu, rapaz. Mário Monteiro, chefe da preparação física do Flamengo, com o técnico Vitor Pereira. Pedrinho, bota o tananã pra mim, Pedrinho. Ó, respondendo ao Jorge Sampaoli, Mário Monteiro, chefe da preparação física do Flamengo. Prestem atenção em casa. Não concordo de jeito algum com essas críticas, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E o Flamengo, acima de tudo, tem um departamento altamente qualificado, com muita gente competente, onde sempre monitoramos os nossos treinos. E segundo, acho que isso é uma forma de ele, Sampaoli, fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. Ih, rapaz! Virou série lá do Multishow, o negócio da fofoca. Porque assim, o Mário Monteiro fala isso, mas o que a gente viu nas últimas semanas foi Everton Ribeiro sentindo no treino da manhã, Gerson sentindo no aquecimento, Arrascaeta sentindo no aquecimento, teve mais um, eu sempre esqueço o quarto. Léo Pereira saindo com dor, mas teve mais um no aquecimento, no pré-jogo. Flávio, se já não bastasse Gabi e Davi Luiz, segundo o Diogo Dantas e o Venê, agora Mário Monteiro e Sampaoli, desandou. É exatamente a sua teoria. Não tem ninguém pra chegar e falar ô. Acabou, irmão. Não tem, GV, não tem. E lembrando que o Mário também foi preparador físico na época do Jorge Jesus. Ou seja, no momento em que o Flamengo teve a melhor performance física, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente tem aí essa fala do Mário e as falas do Sampaoli, a gente pode fazer um suco, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em consideração, com o Vitor Pereira, o Flamengo também tinha problemas físicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, desde que chegou o Sampaoli, o Flamengo foi ter a primeira folga depois de 29 dias, depois de 28 dias, foi no 29º. Ou seja, você está habituado com uma rotina. E essa rotina ela é totalmente alterada. Você fica 28 dias sem ter uma folga, termina o jogo, volta para o Rio de Janeiro, vai para o Ninho do Urubu. Treina tudo de bem manhã, que é regenerativo, jogo, é uma coisa mais tranquila, mas você treina. Será que essa carga que o Sampaoli e a comissão técnica dele estão implementando não está estourando o jogador? Será que não era o momento dele recuar um pouquinho? Fala, pô, hoje aqui vamos treinar um pouco mais leve, ou então amanhã que a gente ia treinar, que era o regenerativo, vamos dar uma folga, descansa, volta. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não, o meu ponto é o seguinte, tá parecendo o time de bairro. O Flamengo é gigante, o Flamengo é muito maior que Sampaoli, que Mário Monteiro, que Davi Luiz, que Gabigol, que todo mundo. Só que o Davi Luiz e o Gabigol pode até estar tendo treta, mas tá uma coisa velada. Os caras não expõem. Os repórteres, né, os jornalistas que descobriram. Aqui não. Aqui tá explicitando a zorra. Porque você tem um treinador, que é o chefe da comissão técnica, e você tem o Mário Monteiro, que é o chefe da preparação física. Os caras trabalham juntos. Os caras estão todo dia, tipo... Não, mas o Mário não tá no Flamengo, não. Já saiu? Já saiu. Por isso Saiu ele junto falou. com o Sampaoli. Ele saiu com o Sampaoli. Não, com o Sampaoli não. Desculpa, com Vitor o Pereira. Vitor Pereira. Que ele volta com o Vitor Pereira e aí Isso. depois ele sai. Tá, gente, então é o seguinte, perdão, o erro foi nosso, ex-chefe de preparação física do Flamengo. Não, acho que ele quis dizer chefe da preparação física com o técnico Vitor Pereira, que já não é mais. Entendi. Então, tá. Ex-chefe, Isso. chefe com o Vitor Pereira. Então ele não tá mais no Flamengo. Então tá. Então a parte da treta a gente tira, porque vocês não estão mais trabalhando juntos. Agora, continua sendo uma zona. Todo mundo que chega vai botar na conta do outro. A culpa foi do Domenech, a culpa foi do Senna, a culpa foi do Renato Gaúcho, a culpa foi do Vitor Pereira. Cara, olha quanto treinador. Do Vitor Pereira, a culpa foi do não sei quem, a culpa foi da sogra do Vitor Pereira que ficou doente, ele saiu do Corinthians. E não tem culpado. E o Flamengo dando com os burros na água. Bom, quero mais saber dessa fofoca aqui também não. Então eu vou pro intervalo, mas eu ainda vou falar do Vasco, do Rafael Melo, que tá sofrendo pra caramba com o Vasco da Gama. Vou falar do Botafogo, do Rafael Di Masi. Como é que é o nome da agência? Estratégica. Os caras da agência Estratégica. Não, já são parceiros da Band, agora estão mais... Porque vão ajudar a resolver teu problema quinta-feira. Acabou o negócio de trem. Fila de não sei o quê, quando dá 4 da manhã. Os Rafaéis, esse. Um tá feliz, o outro tá chorando. Vou pro intervalo e volto já já. Sai daí não.
Bota na tela pra mim a sequência do Flusão aí. Vamos ver. Vamos falar de Fluminense, ó. Últimos 4 jogos. Empatou com o Flamengo, perdeu pro Botafogo, apesar de ter feito bom jogo, perdeu pro The Strongest lá na altitude, na Bolívia, e perdeu para o Corinthians, que não tinha ganho nem para o ímpar ainda de ninguém desde que o Lucha chegou. Próximos jogos. Fluminense e Flamengo, Copa do Brasil, decisão, na quinta-feira. Aí, Fluminense e Red Bull Bragantino no final de semana. Rapaz. Logo depois, River, lá no Monumental de Núñez. E depois o Goiás na Serrinha. Bigode. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Eu acho que, dentre todos esses 4 próximos jogos, por mais que não seja fácil jogar contra o Goiás na Serrinha, é o jogo, teoricamente, assim, mais tranquilo, né? Porque você tem uma decisão contra o Flamengo, um jogo que contra um Bragantino que parece que está começando a engrenar na temporada, e depois o River Plate. Lembrando que para o Fluminense o empate contra esse River Plate já é suficiente para o Fluminense avançar à próxima fase de forma antecipada. O River, inclusive, que ontem jogou, empatou com o Vélez 2-2 do Campeonato Argentino. Não é aquele River Plate que a gente estava habituado a ver. Então, acho que desses próximos 4 jogos, óbvio que eu acho que o jogo contra o Flamengo vai dizer muita coisa, porque uma eliminação pode gerar uma pressão muito grande, mas o Fluminense tem totais condições de voltar a não perder em 4 jogos, como já fez isso durante quase toda a temporada. Quem tá fazendo mais falta? Alexander, Marcelo, Keno? Alexander, né? Você acha mais do que o Marcelo? Cara, o Marcelo, eu sou fã do Marcelo, mesma posição, tecnicamente indiscutível, sim, um jogador completo no meu ponto de vista, mas eu acho que pela questão física, do jeito que o Diniz gosta de jogar. O Diniz é um treinador que espeta, fica lá em cima o tempo todo, gosta de ter a bola, claro, mas recupera a bola já quase, a maioria das vezes, no campo adversário. E o Alexandre tem esse vigor físico de fazer esse balanço, cai na lateral, joga por dentro. Desses, pra mim, o Alexandre tá fazendo mais falta. Cara, eu acho assim, o Fluminense achou uma forma de jogar, e a gente acompanhou muito no Carioca, porque transmitimos todos os jogos do Fluminense, Flávio, que dava gosto de ver. Até quando substituía também. Mas no Brasileiro, agora nessa sequência, perdeu. Se bem que são 3 peças, né, cara? É o lado esquerdo todo, né? E eu acho que aí entra uma fala do Diniz que faz muito sentido, e isso só acontece por mérito do próprio Diniz. Que ele falou que quando o Fluminense perde um jogador, na verdade ele não está perdendo só um jogador. Ele está perdendo um cara que faz 1, 2, 3, 4 posições dentro do campo. Então isso faz com que a ausência seja ainda mais sentida. No caso do Alexander, é muito notório isso, né? Porque é um cara que, quando o Marcelo não jogava, fazia o lado esquerdo, não comprometia. Quando o Marcelo jogava, ia para o meio e tinha uma atuação até melhor do que na lateral esquerda. Hoje, tudo bem, eu acho que o Martinelli ele vai acabar suprindo um pouco mais a carência da ausência do Alexander, mas ainda não no mesmo nível. O dinamismo e a intensidade que ele joga os 100 minutos de jogo do Alexander é incrível. E é um garoto, né, cara? Ô, Bigode, mas eu acho que uma vitória do Fluminense quinta-feira, né, um jogo de mata-mata, de Copa do Brasil, pode ser o que falta para o Fluminense recuperar a confiança. Porque eu não achei um jogo horrível contra o Corinthians, não, apesar de ter perdido o jogo. Eu achei o primeiro tempo bom contra o Corinthians. O segundo tempo, não. O segundo tempo eu achei que o time teve uma queda muito grande. Mas eu acho que essa questão da confiança, hoje se a gente parar para observar nesses últimos jogos, o Fluminense não teve grandes chances de fazer gols. O primeiro jogo, o Fla-Flu do primeiro jogo, o Flamengo fez o que ninguém tinha feito com o Fluminense no ano. De pressionar, conseguir jogar no campo do Fluminense. O Fluminense não respirou no primeiro tempo desse Fla-Flu. Teve o chute do Marcelo, que a gente acabou de ver. Sim. Mas o Flamengo conseguiu fazer uma coisa que nem a gente tinha feito até então no ano, que é marcar o Fluminense em cima e não deixar ele respirar, fazer dar chutão, coisa que não faz. E ali o Fluminense, no meu ponto de vista, começou a balançar um pouco nessa questão da confiança. Exatamente. Foi ali, naquele primeiro tempo, que o Fluminense de lá pra cá não conseguiu ser o mesmo Fluminense. E acaba refletindo naturalmente lá na ponta, né? Quando o time não chega, não tem mais tanta posse de bola efetiva. Por que eu tô dizendo isso? A gente separou os números do Cano aí pra gente olhar, ó. O jejum de Germancano. Parece capa de filme de terror, né? De suspense. Cara dele. Bota grande na tela. Olha lá. Tira essa tarde aí. Aí, olha lá. Parece aquelas capas que o Netflix bota pra te sugerir, sabe? O que assistir, Ramon? Só pra tu clicar. O jejum de Germancano. 4 jogos, os últimos 4.
0 gols, 3 finalizações, não acertou o gol em nenhum dos jogos, Clebão. Mas isso aí, eu acho que essa arte ela já diz muita coisa, né? Em 4 jogos, o Cano finalizar 3 vezes é muito pouco. E é algo muito incomum. Porque o Cano, muita gente brinca, né? Chuta-chuta, quando abre ele dá no gol mesmo. E em 4 jogos ele ter finalizado 3 vezes já é muito pouco. E isso já é um indício de que o Fluminense tem criado pouco. O Fluminense não tem sido aquele time com tanta, não criatividade, mas com tanto volume para você chegar na área do adversário e conseguir encontrar os espaços. A criatividade hoje, que o Arias sempre demonstrou, fica muito em cima dele. Eu acho que a ausência do Keno também influencia nisso, porque fica um jogo muito em cima do Arias. Então, assim, é um alerta. Esses números aí, para mim, o torcedor tem que ficar em alerta, porque aquele Fluminense a gente não tem visto mais. Só que quinta-feira tem o tal do Fla-Flu, né? E aí... A pergunta que o Clebão mandou te fazer, o Cano secou? Eu acho que secou. Tá entupido? Ele teve algum problema ali de vazão, entendeu? Mas fica tranquilo, Como Zé. que desentope o Cano? Eu não sei, porque eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive teve problema de problema vazão, não. Comigo sempre fluiu da melhor maneira possível, ó, sempre. Vambora, pra frente, vai. Mas fica tranquilo, GV, que daqui a pouco volta a transitar coisa aí nesse O cano. João tá falando que sempre perguntando. Sempre fluiu? Foi tudo sempre assim? Sempre. Zero problemas. No flow? Graças a Deus, amém. É isso, então tá bom. Então, pra gente verificar se o cano do Flávio Amêndola tá desentupido, eu vou pro break e volto já, que eu quero falar de Vasco. Tem uma reunião importante hoje, quem sabe se vai definir o futuro de Maurício Barbirovski à frente do Vasco. Eu volto já! Hora de falar de Vascão. Presta atenção nessa arte aí que a gente fez para vocês entenderem. A 777 Partners no Vasco. Última vez que Vasco terá desvantagem financeira contra o Fla. Esse homem lindo que tá aí na tela, o Josh Wander, falou isso. Ó, 700 milhões por 70% do futebol do clube, assumiu uma dívida de 720 milhões, 100 milhões em 16 contratações, né, 7 titulares, aporte de 120 mil para setembro agora. Aí, essa era a expectativa, né, Ramonzinho? Vamos para a realidade. Eliminação na semifinal do Carioca para o Flamengo. Eliminação na segunda fase da Copa do Brasil. Uma vergonha para o ABC em São Januário. Z4 do Brasileirão na 17ª colocação. Uma vitória nos últimos 11 jogos. Dívidas pendentes nas contratações de Andrei, Capasso e Pumita. Ramon, quase uma terra arrasada, né, irmão? Olha, essa eliminação pro Flamengo no Carioca, na minha opinião, foi quando o Vasco estava no seu melhor momento, desenvolvendo, começando a mostrar que o trabalho do Barbieri seria vitoriosa naquele início de temporada. A eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, eu concordo que realmente não é digna do tamanho do Vasco. 24, no Z4 do Brasileiro, tem 8 jogos ainda. Eu acho que essa janela do meio do ano vai mudar totalmente o campeonato, tá, GV? Na minha opinião, os clubes vão contratar, vão se reforçar e será um outro campeonato. E o Vasco, eu acho que já tem que abrir o olho desde já em relação a isso. Realmente, uma vitória nos últimos 11 jogos é muito ruim. E essas dívidas aí colocaram no fluxo de caixa, né? Nessa questão desse aporte que vai vir para setembro. Não sei se já negociaram com o Andrei, com o Capaz, com os clubes que eles tinham que pagar. Parece Mas tem que pagar os caras, ô Ramon. E não, se você assinou o papel e tem a data, tem que pagar. Caso contrário, liga e tenta... Liga e paga. Sim, mas tem essa parte de setembro. Bom, vai dar fofoca, mas ele já tá lá no CT Moacir Barbosa, Moacir Barbosa, bota ele na tela. Dorelê, é o seguinte, uma fofocaiada danada e paga e não paga. A gente quer saber se alguma chance do Barbieri cair nessa reunião de hoje à tarde. Muita coisa se fala, mas a gente ainda não tem nada. O que você conseguiu apurar até agora? Traz pra gente, por favor, as informações do Vascão da Gama.
Boa tarde, GV, Flávio, ao nosso convidado Ramon e também a todo mundo que está assistindo os Donos da Bola. A gente vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Está marcada para 1h a entrevista coletiva do diretor executivo de futebol, Paulo Brax, para falar sobre esse momento de pressão que o Vasco tem vivido, também sobre o Maurício Barbieri. Como vocês disseram, um péssimo momento, talvez a maior crise desde que o clube virou SAF, em 18º no Campeonato Brasileiro, sem vencer há 7 partidas, dentro da zona de rebaixamento, e a última vitória foi lá na estreia contra o Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, mas depois disso a equipe deixou o rendimento cair e não vem conseguindo os resultados. Então Paulo Brax daqui a pouco vem aqui conversar com a imprensa. E esse momento de pressão, de maus resultados, tem se refletido internamente. Inclusive o presidente do Conselho Administrativo, na verdade a diretoria administrativa do clube, o presidente Jorge Salgado, solicitou uma reunião com a 777 Partners, a empresa americana que comanda o futebol do clube, por considerar a situação alarmante. Então o pessoal do Conselho Administrativo, na verdade da diretoria administrativa, insatisfeita com a forma que a 777 vem tocando o Vasco, pelo menos nesse momento da temporada, com esses resultados ruins. E claro, a pressão também sobre o Maurício Barbieri, ele que até começou bem no Campeonato Carioca, mas nesse início de Campeonato Brasileiro não vem tendo um bom desempenho e por isso já vem sendo bastante criticado e questionado, assim como a diretoria. E vale a gente lembrar aqui que a 777 não costuma fazer cerimônia na hora de mudar de treinador. A gente tira como exemplo o Genoa da Itália, onde a 777 também comanda o futebol, e por lá eles estão desde 2021 e já trocaram o comando 3 vezes. Então pode ser que o próximo jogo, o clássico, logo um clássico contra o Flamengo na próxima segunda-feira, seja determinante para o futuro do Maurício Barbieri. Além desses problemas em campo, o Vasco tem também esses problemas fora dele, com dívidas, né? Não é novidade para ninguém que o Vasco tem dívidas com jogadores e também com empresários de alguns atletas, como o do volante Jair, por exemplo. Então é isso, GV. Daqui a pouquinho o Paulo Brax vem aqui e a gente vai ter a oportunidade de perguntar a ele sobre a situação do Maurício Barbieri, sobre esse momento de pressão interna, sobre a montagem do elenco também, possíveis contratações e sobre essas dívidas. E amanhã aqui mesmo nos Donos da Bola a gente traz as principais declarações do Paulo Brax, o diretor executivo de futebol do Vasco, GV. Muito bem, obrigado pelas informações. Igor Dorileu. Ramon, você tá falando aí que essa janela pode mudar muita coisa, só que pro Vasco pode ser um revés, porque o Andrei já vai mesmo. Uhum. O Fenerbahçe de olho no Piton. Eu vi essa matéria, eu vi. E aí o lateral que é selecionável, inclusive seleção da Itália, o Vasco pode perder. Será que dá certo lá? Você que jogou no... Piton, qual foi que você jogou? No Besiktas. Besiktas, jogou na Turquia também? Sim, lateral com uma ofensividade muito boa, taticamente muito bem postado atrás também. Encaixaria muito bem no Fenerbahçe, um jogador muito interessante. No entanto que foi selecionado agora para pré-convocado para a seleção italiana. Falando de Vasco, eu acredito que essa reunião de hoje não será para demissão do Barbieri, até porque tem um clássico segunda-feira. Isso seria, na minha opinião, um tiro no pé da diretoria, caso demitisse ele hoje. Mas, dependendo do resultado da segunda-feira, aí já começa a ficar uma coisa mais plausível. Eu acho que aí já entra em questão a demissão dele, caso perca o jogo. Bigode, como é que faz nesse momento? O time está na zona de rebaixamento, não tem mais nenhuma competição. O Vasco jogou no final de semana, depois só na segunda, mais de uma semana para trabalhar. Se chega segunda-feira e não apresenta nenhuma evolução contra o Flamengo, e aí? É complicado de ver. Esse momento eu estava conversando com o pessoal lá do Vasco, eles me disseram que existe também uma pressão muito grande em cima do Brax e do Luiz Melo, que não é uma pressão só no Barbieri. E aí você já começa a ver aquele organograma que na apresentação era muito bonito do Vasco, do futebol do Vasco, começar a esvair, né? Você começa a desmoronar, se isso de fato acontecer. Mas como o Dorileu ali disse, eu acho que essa coletiva vai ser importante até mesmo para a gente entender como é que vai funcionar esse aporte que está previsto para setembro, se vão conseguir antecipar esse aporte para o início da janela agora em julho, porque o Vasco precisa de jogador. E outra, se a SAF confia no Barbieri, precisa dar ao Barbieri mão de obra. Condições, mão de obra humana, o jogador para poder realizar o trabalho dele. Não adianta querer que o Barbieri faça milagre, sendo que o elenco é enxuto. Mas ele não pode por essa montagem?
Ele participou, mas eu tenho certeza que ele já pediu vários outros jogadores, mas não pode trazer por conta Quem do dinheiro. veio? Acredito. Pedro Raul, Pô, foram Pumita, Ó, Pumita, Capasso, Léo Capasso, Jardim, Léo Piton, Jardim. Ivan, Piton, Léo Pelé. o Robson, Bambu, Robson. isso. Aí falou Jair. Pô, André gente, voltou. Só esses caras aí já servem pra dar um upgrade no time. Mas acho que 12 contratações que estavam na nossa arte aí, eu não sei se pode recuperar, mas são 7 titulares. Eram 16 16 7 titulares. e 7 titulares. Léo Jardim, Ivan, goleiro. Isso. Pumita, Capasso, Léo Pelé, Robson Bambu, Capasso, Piton, Lucas Piton, Jair. Deluca, Andrei, Jair, Carabarral, Orediano, Juan Seco e Pedro Raul. Cara, esses caras servem pra dar um upgrade em qualquer elenco. Pera aí. O Vasco contra o São Paulo fez um jogo bom, tá? Claro. Lá no Morumbi. Contra o Fortaleza, já não. Pra mim, o que falta no Vasco é um 10 pensante. Aquele 10 que vai fazer o jogo andar. Não era o Nenê? Que vai... Mas aí pesa pra Série A, eu acredito que pesa o físico. O Nenê, a longevidade dele é de se respeitar absurdamente. Porém, pra Série A, com a demanda física que tem a Série A, eu acho que ele seria um alvo Pô, vai fácil ser pra ser jogando uma marcado. vez por semana, pô. Mas os jogos, em questão técnica, são muito diferentes da Série B, né? Ô, já acabou. Olha só. Nenê que tá bem Bigode, lá na Juventude, tá? Tá jogando muita jogando bola. muito. Ramonzinho, ó. Obrigado, irmão. gente. Obrigado. Tamo junto. Ó, Vamos lá. Obrigado. amanhã tudo sobre o Fogão enfrentando o Atlético Paranaense. Vamos fazer um monte... Gostei desse topete aí, Gostando cara. do topete? Cega ele, vamos pegar esse bigode falhado aí. Então amanhã a gente volta com tudo sobre o Fogão Atlético Paranaense. Vou pedir pra fazer um mano a mano. Vou quebrar o protocolo. Isso. Mano a mano dia de semana, quarta-feira. Um beijo, boa tarde, até amanhã, valeu!